Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nesse vídeo nós vamos falar sobre forças poderosas que podem dar a condição de uma família, de um grupo, de uma empresa e até de um país de superar as dificuldades e chegar em patamares mais altos de bem-estar, de movimentação e de realização. E essas forças são a união e a harmonia. E para falar sobre esse assunto, eu quero trazer um poema do Reiki, que é o poema de número 12 e tem o título de Irmãos. E esse poema, escrito pelo imperador Meiji, diz o seguinte: mesmo que os ventos sacudam a casa, as dificuldades poderão ser superadas se os irmãos estiverem em harmonia. Então, o que esse poema está trazendo? Que quando existe harmonia, união dentro de uma casa, as dificuldades podem ser superadas, mesmo que sejam desafios maiores, mais intensos. E para começar, o que são os irmãos? A gente pode compreender os irmãos dentro de um laço familiar sanguíneo, primeiramente, né? Então tem uma casa, pai, mãe, os filhos, né, os irmãos, e todo esse núcleo familiar podem ser esses irmãos que são tratados nesse poema, né? Então quando esse grupo familiar estão assim, unidos, em harmonia, eles podem superar as dificuldades que se apresentam para eles. E não só esse grupo familiar, mas a gente pode considerar esses irmãos também como componentes de uma empresa, que são os irmãos, né? Os componentes de uma empresa que trabalham pela prosperidade própria e daquela empresa. E a gente pode tratar também esses irmãos como componentes de um grupo, de uma comunidade, por exemplo, um grupo religioso. E já é tratado nesse termo mesmo, né? Nas comunidades religiosas, geralmente se fala irmão, irmã, está trazendo esse mesmo sentido. E a gente pode perceber que quando esses irmãos estão em sintonia, unidos realmente, e trabalhando em harmonia, não apenas supera as dificuldades quando são crises, imprevistos que acontecem, mas quando esse grupo, essa família quer chegar em lugares mais altos, quer realizar coisas maiores, mais grandiosas, que normalmente apresentam-se desafios, dificuldades. Então, os irmãos em harmonia, eles encontram muito mais condições para chegar nesses lugares mais altos. Por exemplo, numa empresa, se apresentar alguma crise econômica no local em que aquela empresa está, ou algum outro contratempo, se existe harmonia, aqueles irmãos, aqueles componentes daquela empresa conseguem se comunicar melhor, interagir com seus conhecimentos de uma maneira mais efetiva para encontrar soluções de superar aquilo. Que, se a gente for examinar por outro lado, se naquela empresa os irmãos não vivem em harmonia, tá um querendo pisar em cima do outro, um querendo derrubar o outro, um querendo ser mais do que o outro, então os conhecimentos que cada um tem, as qualidades, as virtudes que cada um tem, elas não se unem para proporcionar a melhora daquela empresa. E as possibilidades daquela empresa falir, não ter um bom movimento no momento de crise é muito maior, né? E muitas pessoas perdem a oportunidade de crescer em conhecimento, em sabedoria dentro de uma empresa por causa disso, porque não quer compartilhar o que tem com o outro por medo do outro crescer e também não quer pedir auxílio com medo do outro achar que ele é menor. Então isso não é uma harmonia, não contribui para o crescimento de cada um e nem para o crescimento do todo, da empresa, nesse exemplo que a gente está dando, né?
E isso a gente pode levar não só para o exemplo da empresa, mas diversos outros grupos, inclusive um grupo, um núcleo familiar. E nós podemos pensar também numa maneira mais ampla, né? Porque nós vivemos num grande país que é o Brasil. E nós precisamos também ter união e harmonia dos brasileiros para que a gente consiga enfrentar as dificuldades que se apresentam aqui no nosso país. E não apenas isso, para que a gente consiga chegar num patamar de desenvolvimento mais alto. E não é o que a gente está vendo atualmente. Atualmente o que a gente vê? Na maior parte assim, é desunião religiosa, desunião política, desunião em crenças, né? Então a gente não está trabalhando com uma harmonia para facilitar, potencializar o crescimento do nosso país. O Brasil, eu acredito que ele vem superar as dificuldades que se apresentam para ele pela grandiosidade desse país. No momento, a grande maioria da população não está unida com esse propósito, nem está vivendo em harmonia. Mas eu acredito que pela grandiosidade desse país, nós chegaremos sim um dia a superar as dificuldades do nosso próprio país e também teremos a condição de auxiliar em dificuldades de outros países. Pela grandiosidade, retorno a repetir, né? Pela grandiosidade que esse país possui. E olha só, o que a gente vê hoje em dia politicamente? A gente vê geralmente dois polos separados, né? E um polo tentando agredir o outro. E eles não se unem para discutir ideias, para trocar ideias, né, e conhecimentos em busca de uma melhora do país. Eu mesmo, particularmente, o que eu busco fazer? Eu tenho algumas pessoas que eu admiro que estão assim nesses dois polos. Pessoas que eu admiro que estão com uma certa ideologia política e pessoas que eu admiro que estão numa outra vertente política. E eu busco ter eles assim próximo das minhas redes sociais, dos locais onde são divulgados os pensamentos e as buscas políticas, né? E sempre que acontece alguma coisa mais polêmica, alguma medida que o governo toma ou que não toma, eu busco observar nessas pessoas que estão nos dois polos políticos, vamos dizer. E dessa maneira eu busco encontrar clareza, uma clareza maior. Eu busco observar os fatos que uma pessoa está observando, que fazem ela pensar de um jeito, e busco observar os fatos que outra pessoa está observando, que contribui para ela pensar de outro jeito. E como assim eu tenho pessoas que realmente eu admiro nesses dois pontos, né, nesses dois lados, eu vejo que elas realmente estão buscando um crescimento, assim, uma ideia construtiva para o país, apesar de ser ideias que às vezes são divergentes. Então eu não busco criticar quando algo acontece no nosso país, eu não busco criticar imediatamente, eu busco observar os lados antes de tentar, igual muitos fazem, né? Acontece algo, aí já quer agredir, já quer mostrar que o outro está errado, não quer nem escutar o que o outro tem a dizer realmente. Está um querendo achar que está mais certo que o outro. Então o que eu busco, né, para mim, é observar os dois pontos de vista, os fatos que cada um demonstram que fazem chegar nesse ponto de vista, para eu ter uma clareza, não tomar um partido de um lado ou de outro para querer estar mais certo do que o outro, ser maior do que o outro. O que eu busco é observar assim o que cada um está mostrando que pode conduzir o país para um lugar melhor. Eu vejo assim que é uma das maneiras que a gente pode fazer para encontrar mais harmonia, ser mais aberto, mais receptivo para ver o pensamento dos outros, né? Mesmo quando são divergentes,
se tornar mais aberto, mais pacífico também. Quando a gente vai escutar uma ideia que não é igual à nossa, a gente não precisa ir com pedras na mão para agredir o outro, para tentar mostrar que o outro está errado, que você sabe mais do que o outro. Então é importante a gente estar aberto para escutar o outro, examinar, refletir. Se é algo que serve para mim, eu fico. Se não é algo que serve, eu busco mostrar outro lado para a pessoa e ela vê o que ela faz com aquela informação. Mas sempre buscar, assim, fortalecer a união e a harmonia. Isso é muito importante. A pequena, uma posição mais micro, né? Talvez um grupo familiar, isso é muito importante. E à medida que isso vai crescendo também para a comunidade, para grupos, para empresas e até o país, isso precisa continuar se expandindo. Harmonia e união, para que a gente possa superar as dificuldades e para que a gente possa chegar em patamares mais altos. Então, eu desejo a todos vocês que encontrem mais harmonia dentro de si e que possam transmitir essa harmonia para as outras pessoas também, para a contribuição do nosso crescimento enquanto comunidade. Um grande abraço.